A seguir, o Carlos A. Santos Silva, que é coordenador dos programas de doutoral e de formação avançada do programa MIT Portugal em sistemas sustentáveis de energia, e vai falar precisamente da energia mais TIC, igual a serviços de energia mais eficiência energética. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Como devem reparar, agora eu mudei ligeiramente o título da apresentação, porque acho que foca melhor a ideia que quero expressar aqui. Eu começo só por dizer que, ao contrário da maior parte dos oradores, eu era um total desconhecedor desta dinâmica do STED, mas fiquei um fã incondicional hoje e pretendo participar em mais, pelo menos como espectador. E o que eu vos trago aqui é continuar um bocadinho as ideias introduzidas pelo Nuno há pouco, de que estamos num contexto em que estamos a começar a casar a produção de energia, a utilização de energia com as tecnologias de informação. Temos que olhar para a eficiência energética e eu vou tentar mostrar um bocadinho porquê, e isso vai potenciar, ou está a potenciar, a criação de um novo, eu diria, setor de atividade, que é os serviços de energia, e queria trazer um bocadinho a perspectiva dos edifícios, mas para uma área não para exatamente a que o Nuno estava a focar, mas para a área do residencial, que eu acho que é uma área que de mais futuro. Porquê? Porque é um sítio onde há muita oportunidade a capturar, muito valor, mas como está disperso por muitos utilizadores, vai ser muito mais difícil, vai ser preciso inovação, muito mais, vai ser introduzir disrupção nas soluções e no fundo é para tentar introduzir isto como uma área onde potenciais inovadores podem atuar e desenvolver novas soluções. Apesar de já termos todos falado aqui um bocadinho de levemente alterações climáticas, há pouco introduziram que 20% das emissões de CO2 era devido à desflorestação, perdão. Eu venho dizer de onde é que veio o resto. O resto vem de todas as atividades relacionadas com a energia, desde a extração à produção, à utilização para a produção de bens de consumos. Portanto, eu não vou entrar muito na discussão do se vai haver alterações climáticas ou não. De facto, é que estamos a mudar as componentes da atmosfera, estamos a ter um muito maior conteúdo de CO2 e isso, obviamente, vai introduzir algumas alterações. E também dizer que é preciso pensarmos que há países, por exemplo, onde as alterações climáticas até podem ter um efeito positivo. Eu não quero com isto dizer as alterações climáticas não são uma catástrofe, mas quero introduzir quero dar aqui uma dinâmica um bocadinho mais otimista do que é que o mundo dar nesta situação. De qualquer das formas, obviamente que temos que, se não quisermos mudar pelo menos o equilíbrio das coisas como estão em termos de ecossistema, é preciso reduzir imensamente as emissões de CO2. A Agência Internacional de Energia apresenta aqui, portanto, o que é que vai acontecer se continuarmos no tal paradigma que hoje tem sido bastante falado de consumo intensivo de recursos naturais, e apresenta o que eles chamam o cenário azul, que no fundo é tentar trazer as emissões aos níveis do século XX e basicamente o que vocês podem verificar é que são emissões significativamente mais reduzidas do que o que temos hoje em dia. Onde é que podemos realmente decrescer as emissões? Nós estamos a falar, obviamente a maior parte das emissões para decrescer vão ser na geração de energia. Temos também o setor industrial e os transportes. Nós temos tendência às vezes de energia ligar muito à eletricidade e esquecemos que o andar de carro no fundo também introduz muitas emissões de CO2. É importante não esquecer isso. Os transportes são fundamentais para resolver o problema e obviamente a área dos edifícios. Aqui não são os valores ligeiramente diferentes do que foram anunciados anteriormente, porque aqui estamos num contexto de energia primária e não de eletricidade só. E onde é que a gente, então, como é que vamos reduzir as emissões? Eu aponto aqui três coisas que, no fundo, são componentes de três vertentes da eficiência energética, que é utilizar equipamentos mais eficientes, 38%, modificar a forma como utilizamos algumas coisas, portanto, um exemplo claro é deixar de aquecer água com gás ou eletricidade e passar a aquecer com energia solar, portanto, a tal troca de combustíveis, e, obviamente, mais eficiência também na geração e nessa troca de combustíveis. E obviamente estamos a falar que para atingir o tal cenário
dos 450 ppm, que no fundo evitam que a temperatura aumente mais do que os 2 graus centígrados em 2050 e então estarmos num modelo onde em princípio não vão haver alterações climáticas drásticas. A questão é que mais de 50%, como vocês podem ver, do trabalho vai ser por via da eficiência energética e não tanto pelas renováveis ou pela introdução de mais nuclear ou até da captura e de sequestro de carbono, que tem sido também uma coisa que tem vindo a lume nos últimos tempos. Há uma curva, que se calhar muitos de vocês conhecem, mas que eu acho que é uma curva muito importante nesta questão da eficiência energética, que mostra o seguinte. Portanto, nós aqui deste lado temos um custo associado ao carbono e neste lado, no eixo das abscissas, temos no fundo a quantidade de redução de CO2 que podemos fazer. E basicamente temos aqui elencadas uma série de medidas de eficiência energética e o que nos diz que tudo o que for estas medidas negativas significam que se as implementarmos hoje até temos ganhos em termos económicos. Estas medidas deste lado do gráfico, que têm um custo positivo, no fundo, só se tornam economicamente viáveis se realmente os mercados de carbono se tornarem uma realidade. Isto eventualmente não se consegue ler muito bem, mas o que eu queria mostrar aqui, fundamentalmente, é que a maior parte destas medidas, e estamos a falar basicamente quase mais de 1/3 do potencial de redução, são pequenas coisas que podemos fazer no setor de residencial e com muito pouco, e com ganhos efetivos de valor. Enquanto, por exemplo, a desflorestação ou a recapacitação de algumas centrais, mudança de fuel, etc., são investimentos que, no fundo, só vão ser economicamente rentáveis se efetivamente depois nós, de alguma forma, começarmos a taxar o CO2 de forma mais efetiva do que tem sido feito até agora. Gostava ainda de trazer aqui de outro estudo também muito significativo, que é o Smart 2020, que no fundo mostra o papel que as tecnologias de informação podem trazer à eficiência energética. Basicamente este gráfico, mais uma vez, mostra aqui a redução potencial de CO2, aqui o envolvimento de tecnologias de informação, e temos aqui uma série do que eles chamaram no relatório a primeira onda, de atividades onde havia essa mudança. E, portanto, temos aqui o setor da energia, sobretudo nos edifícios, que, no fundo, são todas as soluções que a LMT está a desenvolver, e empresas do género, como as ESCOs, mas temos aqui a eficiência dos edifícios, mas temos aqui uma série de outras atividades, por exemplo, as logísticas, como até vimos na apresentação anterior. Há aqui uma série de outras atividades que estão pensadas numa segunda onda e que até estão consideradas com baixo grau de intensidade de tecnologias de informação, mas que eu pessoalmente discordo. E até dava aqui um exemplo, até vendo a apresentação da Microelements de manhã, por exemplo, aqui portanto, ensinar os condutores a terem uma forma de guiar mais eco-friendly, mais amigável do ambiente, que aqui está com um baixo grau de intensidade de tecnologias de informação. Eu vejo vocês levarem esse produto e desenvolverem os simuladores de ensinar as pessoas a terem condução, conseguirem fazer um eco-driving. Eu acho que é uma solução muito importante e pode ser já implementada, e força nisso, para as empresas como gestão de frotas, como ferramenta de gestão de frotas. Eu acho importantíssimo, portanto, e eu acho que tem um grau de envolvimento de tecnologias de informação muito superior ao que até foi considerado. Portanto, fica aqui uma dica, depois cobro os royalties mais já foram apresentadas muitas figuras de ficção científica. Isto foi a minha tentativa, se calhar um bocadinho falhada, de ver o que é que seria uma viagem no tempo até 2020. E aqui vai ser um bocadinho paradoxal a minha apresentação, porque eu vou mostrar coisas que já existem no mercado. E aqui, no fundo, é como é que eu perspectivo que isto vai ser utilizado, ou quais são os problemas de terem uma larga implementação e onde é que eu vejo o potencial de inovação. Começo por apresentar aqui para introduzir, e vou focar na eletricidade porque no fundo é um bocadinho mais fácil de perceber. Nós temos, foi o que se passou em termos de produção elétrica em Portugal no dia 25 de novembro de 2010, e onde vocês podem ver aqui a preta é a curva de procura, e aqui diversas cores foi o que realmente produzimos de energia. Portanto, temos aqui o carvão e o gás natural, temos aqui as barragens a funcionar, temos aqui a cogeração, temos o eólico aqui em cinzento, e temos aqui alguma importação de eletricidade e exportação. Como vocês viram, em Portugal já tivemos dias o ano passado onde até produzimos mais eletricidade do que o expectável. Obviamente, também é uma mensagem que às vezes fica perdida, mas
para termos a qualidade de distribuição elétrica que temos hoje em dia em Portugal, ainda é muito importante termos centrais de base fuel, porque as energias renováveis ainda não resolvem a questão de, nomeadamente, regulação, e, portanto, ainda é preciso ter centrais fósseis a funcionar, que eventualmente daqui a 30 ou 40 anos não vão ser necessárias. Mas o que se passa hoje em dia é, efetivamente, nós temos, sobretudo, temos aqui o pico de consumo à hora de jantar, isto também um bocadinho de caimento da atividade económica, e eu agora vou mostrar o que é que, nos modelos que nós desenvolvemos na Universidade, o que é que nós prevemos que vai acontecer. E chamo aqui a atenção para duas diferenças. Uma é, basicamente, é que nós temos que tentar alisar esta curva o mais possível. Portanto, o consumo, de forma a integrar ainda mais renováveis, tem que ser o mais constante possível, para termos que reduzir a tal necessidade de ter os combustíveis fósseis para efeitos de regulação. E, obviamente, algumas destas atividades que fazemos aqui vamos ter que passá-las para a noite. E só assim é que vamos conseguir, efetivamente. E, para além disso, ainda vamos ter que reduzir. No gráfico anterior, nós atingimos aqui quase os 10 gigawatts de potência requerida de procura e nós, no fundo, temos que reduzir isso também. Portanto, há aqui uma série de questões. Obviamente, aumentar as energias renováveis, com o que está previsto, podem atingir facilmente mais de 60%. Aumentar a capacidade de armazenamento, quer por via nas barragens, quer no carro elétrico. Mas a questão de serviços de energia nos edifícios, mas o que eu queria chamar a atenção era a redução aqui do pico à hora do jantar no setor doméstico. Como eu disse, tem muito potencial, mas como está disperso por muitos utilizadores, é difícil de capturar esse valor. E eu vou dar exemplos de coisas que já estão a funcionar. Portanto, isto é o consumo do escritório onde eu trabalho, que eu consigo ver no Google, a qualquer hora do dia, vejo o que é que está a gastar. Isto é uma fotografia do smartphone que eu tenho, onde eu consigo ver o que é que eu estou a consumir em determinados equipamentos em minha casa e até posso ligá-los e desligar. Isto é um canal de televisão, uma televisão portuguesa, que não consegui disfarçar a marca, mas que vocês quiserem com um contador, conseguem ver na vossa televisão quanto é que estão a gastar, portanto muito semelhante ao que se passa aqui no Google. E há aqui empresas a trabalhar com disponibilização de informação com vários tipos de interfaces. Isto são coisas que nós podemos comprar hoje. A questão é, isto é muito caro, eu tenho, obviamente por interesse, por carolice, mas não são coisas que realmente se vão conseguir efetivamente vender em massa, mesmo que se reduza bastante o custo. Obviamente a ideia disto tudo é tentar mudar o nosso comportamento, mas eu, apesar de todas estas informações que eu sei e deste software todo, a verdade é que eu não tenho tarifa bi-horária, a verdade é que eu ligo a minha máquina de lavar a louça logo a seguir ao jantar, não lavo a roupa de madrugada, portanto eu sou um consumidor horrível para participar neste novo paradigma de energia. E agora, o que é que eu preciso para me motivar? E eu acho que é aqui que há a oportunidade de inovação. Basicamente, o que nós todos fazemos, isto é um gráfico de consumo em minha casa, eu compro gás e eletricidade, isto é como está distribuído ao longo do dia. Portanto, gasto uma série de gás para tomar banho de manhã, depois um bocadinho ao jantar, e depois eletricidade aqui, sobretudo, nas atividades que eu faço à noite. Isto para mim não é informação, eu não consigo fazer nada de interessante com isto. O que eu preciso no futuro, e é o que me interessa como consumidor, é efetivamente saber. Eu preciso é de água quente em casa. Se é o gás, se é a eletricidade, se é um painel solar térmico, isso depois é outra questão. Eu preciso é de água quente e de água quente mais barata possível. E preciso é de energia para cozinhar a esta hora de jantar. E preciso, obviamente, de alguma energia para ter entretenimento. E, portanto, aqui vai haver, ou espero eu que aconteça, é que as empresas que vendem eletricidade deixem de vender eletricidade não só para o setor de serviços, mas para o residencial e comecem a vender realmente serviços. Eu vou começar, espero eu, daqui a 10 anos, pagar quanto de água quente é que gastei, quanto de iluminação é que gastei, quanto de energia para confeccionar alimentos. Depois, nesta questão que fala-se muito de gestão ativa da procura, portanto eu ter um dispositivo que decide de alguma forma por mim a que horas é que eu devo gastar, isto também é tudo muito bonito e já existe no mercado, está aqui um fabricante, tem um software muito engraçado para eu decidir a que horas é que liga a minha máquina ou não, portanto mesmo que eu carregue no botão aquilo não liga logo, e a ideia realmente é tirar desta hora de jantar e passar para de madrugada,
com os efeitos positivos que isso tem no consumo de eletricidade, mas a verdade é que eu não faço isto. E é muito difícil, por exemplo, convencer a minha esposa a arrumar a louça de manhãzinha quando a gente acorda, em vez de ser à noite antes de ir para a cama, ou a estender a roupa de manhã em vez de ser à noite. E, portanto, tudo isso, quer dizer, não é só por tecnologia, entretanto, posso falar de muito mais exemplos, microgeração, carpooling, car sharing. Portanto, nós já temos, basicamente, toda a tecnologia para resolver os problemas do futuro já existe hoje. O que é que eu acho que falta, e como estou a terminar a minha apresentação, o que é que eu acho que falta hoje em dia para começar? Eu vou aqui apresentar mais uma versão da palavra sustentabilidade, que já vimos a falar todo em dia, mas basicamente, tendo nós a tecnologia, isto só vai funcionar se realmente for de forma económica para o consumidor e se realmente conseguirem compreender as minhas necessidades de que eu não gosto, não quero estender a roupa de manhã em vez de ser à noite. Portanto, aqui a oportunidade que eu vejo de inovação e de criar serviços de energia, e isto pode ser, se calhar com softwares desenvolvidos para o iPad, etc., é simplesmente inventarem maneiras de convencer as pessoas a realmente utilizarem de forma mais eficiente a energia. Portanto, acaba aqui a minha apresentação. Muito obrigado pela oportunidade.